Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ribus Cash. Aqui a gente vai conectar o mercado imobiliário, tecnologia e inovação. Um papo muito inspirador para quem quer aprofundar um pouco mais nesse mercado. E hoje nós temos um grande prazer, a grande honra de receber o Samuel da Carpe Homes, um grande parceiro. Muito obrigado por aceitar esse convite, meu querido. E vamos iniciar aqui, pessoal. Samuel, eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouco sobre a sua história, sobre quem é o Samuel, como começou a sua trajetória aí. Pessoal, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aí com vocês. Sempre é um projeto, participar de projetos inspiradores, inovadores, que tenham fit com o nosso negócio, sempre vai ter uma atenção especial da Carpe Diem. E a gente ficou entusiasmadíssimo com a oportunidade de estar junto com a Ribus nisso aí, reescrevendo um pouco do mercado de turismo também, né? Levando tecnologia, levando inovação, levando diferenciais. Então, quando a gente conseguiu se aproximar aí, realmente eu achei que seria um divisor de águas aí na nossa operação também, e a gente entra com tudo. Então, contextualizando um pouquinho de Samuel, bater esse papo hoje aqui importante com vocês, eu sou engenheiro de produção, sou goiano, mas moro no Nordeste há mais de 20 anos, e a gente viu essa oportunidade de mercado quando a gente, na verdade, analisou mercados fora. A gente viu o mercado dos Estados Unidos, como os construtores faziam as casas de temporada e já vendia para alguém que queria deixar para administrar. E aí, o que a gente pensou? Poxa, será que esse mercado não vai chegar no Brasil em algum momento? Então, a gente olhou também o mercado europeu, a gente viu o que estava acontecendo ali, Lisboa, Espanha também, França, e a gente entendeu que o que acontecia nos Estados Unidos e o que acontecia na Europa, uma hora chegaria no Brasil. E como a gente estava no Nordeste, poxa, o Nordeste é desejado nacionalmente, você tem praias aí de renome mundial, como Pipa, Praia do Futuro, né? Alguns estados que têm uma costa muito rica, né? Com piscinas naturais, belezas naturais. Então, esses estados são chamariz aí de turistas, e a gente entendia que a gente estava muito bem posicionado aqui em Natal. Por um lado, eu tenho o Ceará, Fortaleza, assim, bem pertinho, 5, 6 horas para cima. Desci, eu tenho Paraíba e Pernambuco também. Em 4, 5 horas a gente consegue cobrir esses 4 estados. Então, vamos fazer uma administradora de imóveis de temporada, focada, primeiramente, ela foi focada, inclusive um detalhe legal, ela foi focada no imóvel subutilizado. O imóvel que o proprietário usava pouco, mas usava. Então, de 2018 para cá, quando o nosso negócio começou, a gente estava de olho naquela casa de praia que era utilizada em janeiro, mas não era utilizado de dezembro a novembro. Então, novembro a dezembro. Então, a gente parou, falou, vamos pegar essas casas, vamos colocar no Airbnb, bookhotels.com em nome do proprietário, e a gente faz a intermediação disso aí, cuida da limpeza, da manutenção e tal, poxa, tudo certo. Só que o mercado virou um mercado voltado para não vacation, não a casa de praia, mas virou um mercado voltado para investimento, produtos imobiliários como produtos financeiros, comparados com produtos financeiros, que precisa dar uma rentabilidade ali compatível com produtos financeiros, 0,9, 1,1, e a gente começou a ver as construtoras entregando e a gente ali com uma outra ponta. Porque o cara comprava, mas precisava do hóspede. Comprava, mas precisava de uma operação. Então ótimo. A gente está exatamente onde a gente precisa estar. Então a gente voltou a comunicação mais para esse mercado de short stay, de 3 anos para cá. E o vacation ainda tem parte da nossa carteira, mas hoje com 1.200 imóveis em 5 estados do Nordeste, eu diria que a nossa carteira está metade aí, mas com muito potencial dentro do short stay, crescimento voltado aos estúdios e tudo mais. Então, a Carpe Diem hoje, presente nesses 5 estados, utilizando tecnologia de ponta, não podia deixar de fazer uma parceria com a Ribus, né? Samuel, hoje como que você está enxergando o cenário de mercado de temporada no Brasil? Assim, você está vendo, como você comentou, hoje o proprietário não vê mais o imóvel como apenas um imóvel, né? Ele vê como um investimento. Mas como você está vendo esse cenário no mercado hoje? Esse mercado de temporada, como é que você está vendo o crescimento para cá?
Legal. Não só vem crescendo a passos largos, vou falar para você que os números são em torno de 25 a 35% ao ano, né, de crescimento da nossa carteira e da carteira da galera que a gente monitora, que a gente acompanha, amigos, concorrentes também, a gente acompanhando a carteira de todo mundo consegue ter um crescimento nessa faixa. Ao mesmo passo que anualmente a gente também tem não só o crescimento da carteira, o crescimento do número de hóspedes, né? Uma coisa totalmente proporcional ligada à outra. E para falar de crescimento de mercado, a gente tinha que analisar também a questão do ticket médio. Porque não é falar, meu faturamento geral do segmento, não, mas as diárias também estão acompanhando, pelo menos a correção da inflação mais um pouquinho, o que é interessante. Beleza. Então, o que a gente vê, por um lado, de alguns indicadores, é esse crescimento de 25% a 35%. Tranquilo de falar isso. Mas existe uma coisa que aí eu te diria que ela é mais uma macroanálise, que é o comportamento e a tendência do consumidor, tá? Antigamente, com o perfil profissional que viajava para o turismo de negócios, você concorda comigo que esse profissional do turismo de negócios era o cara, há 10 anos atrás, era o cara de uma geração old school, que queria que chegasse lá, alguém carregasse a mala dele, que tivesse um café da manhã, buffet, que ele pudesse ter uma recepção, que ele faria questão ali de alguém pegar um valet e guardar o carro dele, hotéis padrão executivo, né? Só que qual é a geração que está viajando hoje? É a geração mais nova, uma galera moderna, é o jovem, que está chegando em cargos que precisa acompanhar essa rotina aí diária de negócio, e o cara, o que ele quer? Ele quer alguma coisa nova, ele quer uma academia muito top, ele quer uma Wi-Fi funcionando, quer localização. Não quer necessariamente aquele café da manhã simples, que ele quer explorar a cidade de uma forma gastronômica, ele vai em um lugar, ele vai em outro, ele não precisa de serviço, na verdade, talvez ele nem quer, ele quer chegar, botar o Face, ele quer botar a senha e ir para o apartamento, então muda um pouquinho, e a gente tem notado isso, mais turismo de negócio chegando a cada momento dentro da nossa base de clientes. E isso tem tudo a ver também com a Rios, porque uma oportunidade de você, eventualmente, a maioria também pode acontecer em reservas de última hora, né? Então, esse cliente pode acabar economizando bem, sendo proprietário de uma Ribusqui, podendo fazer uma reserva de última hora para fins de negócio, porque vai ter disponibilidade, vai ter condições, preço, oferta, né? Então, o turismo está mudando muito. E eu acho que essa nova geração chegando no mercado traz essa mudança, consolida muito que o mercado de short stay continue a crescer. Perfeito, Samuel. Quando a gente fechou parceria com a KPD com o Samuel, eu sempre visito as acomodações dos parceiros. E aí eu tive a felicidade de conhecer Recife e depois fui a Porto de Galinhas. E eu percebi ali, fiquei numa acomodação incrível da Carpedim, tá, pessoal? Assim, não é porque é o nosso parceiro, não. Mas as acomodações parece que foram escolhidas a dedos. Parabéns, viu, Samuel? Isso é realmente. E eu notei que as incorporações, né, Porto de Galinhas tem muito empreendimento, muito canteiro de obra e já nasce meio que para short stay. O que eu fiquei lá, que vocês administram, ele já é um imóvel não, é um condomínio que tem recepção, você chega, o cara já fala onde tem passeio, tudo que você precisa, tem academia, restaurante, mini mercado, e já é todo projetado para short stay. Aí eu perguntei na recepção, o cara falou assim, cara, aqui tem 10% morador, 90% comprou para alugar para temporada. E como é que você vê isso no Nordeste, Samuel? Realmente, os empreendimentos já estão nascendo com essa vocação? Os empreendimentos estão nascendo com essa vocação. O mote da campanha dos corretores e das imobiliárias é alinhado com isso, é assim, compre imóvel e deixe para alugar e use quando você quiser, né? Então, assim, use e invista. Quando você não estiver utilizando seu imóvel, você está ganhando dinheiro com locação temporária. Então, uma parte dos custos ou a rentabilidade, para aquele cara que usa muito, realmente, bloqueia muito, ele vai ter uma parte dos custos do imóvel compensado.
Mas realmente a gente está vendo mais o pessoal comprando de 2, 3, isso urbano, e quando a gente fala do litorâneo, comprando um em cada praia. Então, em Pernambuco, o cara tem um ali em Porto de Galinhas, ele tem um em Carneiros, e tem um em João Pessoa. O cara escolhe para onde vai, e quando ele não está lá, ele está alocando. Então, ele não precisa ficar preso com um apartamento e o custo dele sendo só dele. Então, ele consegue participar e curtir 3 regiões, porque está diminuindo os custos fixos dele mensais através da locação ou rentabilizando, né? Não só pagando os custos fixos, como também rentabilizando. Então, isso é uma tendência. As construtoras estão lançando com essa campanha, e eu te digo, muitas vezes a gente está junto com a construtora na concepção do projeto. Ou seja, quando o projeto está na planta, a gente é convidado pela construtora para opinar. A construtora abre a planta e fala: Samuel, olha aí. Eu falo: rapaz, aqui a recepção tá pequena, porque quando der sexta-feira, 2 horas, vai lotar de gente. A gente precisa melhorar. Olha essa área técnica aqui, onde é que vai ter o carrinho de limpeza de 3, 4 empresas aí dentro desse empreendimento, onde é que o pessoal vai cuidar de uma logística, porque também tem isso, fazem condomínios, mas não dão a estrutura que a operação precisaria. Então a Carpedim chega junto e apoia com expertise e construtor. Mas tudo para aquele sucesso na operação, que aquele cara que comprou, ele volta a comprar com a marca. É incrível a fidelidade que um investidor tem com uma marca construtora. Tem construtor, tem investidor que realmente compra todos os lançamentos que essa construtora colocar no mercado. Então a fidelidade é muito importante. Mas você não concorda comigo o quanto a fidelidade é importante? Inclusive no nosso negócio, eu escolher ir através da Ribos, porque eu sei que na Ribos eu tenho, qualquer problema eu tenho um apoio, e com a Ribos e Carpedim, porque eu sei que eu tenho um apoio. Então o hóspede recorrente dentro dos produtos também está acontecendo demais. Então não é que a gente quer concorrer com a Airbnb, é que o cara dentro do Airbnb, ele escolha a Carpedim. É que a gente lá, o cara que vai locar, escolha a Ribos, porque sabe que tem um suporte da Ribos e tem uma garantia Carpedim. E dentro das outras OTAs. Então a gente está aqui para apoiar esse seu hóspede, para que ele possa ter sempre um retorno satisfatório com a gente, vire um cara fiel. E a gente sabe o quanto o hóspede da Ribos é fiel. E esse cara, ele vai ter um tratamento totalmente diferenciado, porque eu sei que ele volta. E ele precisa ter um atendimento ali diferenciado. Então, se ele está fidelizado com você, está fidelizado com a gente também em uma outra categoria de atendimento. Perfeito. Muito bom. Falar um pouquinho aqui. Primeiro, né, agradecer aí a nossa audiência, voltando com o Riboscast depois de um ano. Então, galera, muito bom estar de volta. Abrindo aqui já com uma bateria de convidados aí nessa temporada, fantástico. E a Ribos veio por muito tempo, né, desenvolvendo os produtos, desenvolvendo um novo modelo de negócio e apresentando isso aos poucos ao mercado. Na verdade, em junho do ano passado, a gente apresentou algo chamado Wineskin, né, e isso veio a ser uma atualização de protocolo e veio a um reposicionamento completo da companhia, dos produtos, e as coisas estão acontecendo de uma maneira fantástica. Então, muito bom estar de volta. E com essa aula aqui, né, do Samuel sobre short stays, como que o real estate tangencia com o mercado de turismo, né? E muitas vezes os players ali do mercado demoram, certas vezes, a entender isso. Então, a gente está atuando ali nesse mercado com parceiros como a Carpedim, é fantástico. E Samuel, deixa eu virar um pouco aqui o rumo da live, que acho que você trouxe várias coisas incríveis, né? A quantidade de imóveis tem a Carpedim, a tradição no mercado, né? A recorrência de clientes, isso fala muito sobre a empresa de vocês e, claro, o porte que vocês têm também. Acho que essa live aqui é um aprendizado para short stays administrators, né? Acho que eu botei os Estados Unidos, ainda tô meio com os nomes de lá para chegar. Mas os administradores, né? O que eles têm a aprender com a Carpedim? Então, eu queria que você trouxesse para a gente, irmão, um pouquinho dos desafios até aqui, o que você enxerga como desafios de crescimento do mercado. Apesar de ser um mercado acelerado, todo mercado tem suas dores, seus desafios. Então, eu queria que você
explanasse um pouco isso para a gente, como você vê as inovações que se adota, não só a Ribus, mas outras parcerias que a empresa tem, tecnológica pra caramba. Então, o que você destaca e deixa de aprendizado de quem está nas trincheiras aí do dia a dia como você? Cara, uma das coisas mais importantes dentro do nosso negócio é escala, tá? Só que a dificuldade de você alcançar a escala sem perder a qualidade na ponta, né? Então, é um business de volume. Poxa, Samuel, mas então quer dizer que o cliente Carpe Diem, o hóspede, ele não tem um atendimento, é volume, é tudo automático, é tudo robô? Não, não é isso. A gente tem o cuidado de fazer com que um analista, um profissional que está aqui do lado da tela, ele tenha a maior quantidade de recursos para analisar bem, lá com o sistema, duas telas, ERP, PMS, tudo certinho, tudo na mão, para que ele consiga ter produtividade. Então, os processos extremamente bem desenhados, a tecnologia suportando a escala e o volume desses processos é necessário. Beleza, Samuel, agora eu sou um administrador de uma empresa com 50, 100. Quais são as dificuldades para chegar no porte com 1.200, 1.300 imóveis? Olha, são saltos de tecnologia, tá? Então, quando a gente tinha 50 imóveis, era uma empresa, porque você não precisava monitorar no volume que se monitora hoje as questões do dia a dia. Então, só vai com tecnologia. Então, processos automatizados, sistemas de apoio, quando você, principalmente a parte financeira, um cuidado com a gestão financeira sobre fluxo de caixa, DRE, competência, pagamento do seu proprietário na hora certa ou antecipado para você ganhar credibilidade no mercado que tem necessidade de ter credibilidade cada vez mais. Então, tem essas coisas que são bastante importantes. E eu diria para você gestão de pessoas e departamentalização. Não quer crescer? Você vai precisar departamentalizar, você vai precisar ter um departamento de gente de gestão, porque uma coisa, quando você está lá com 50 imóveis, você tem ali 2 pessoas, 3, ok, vai passando os saltos da fase da empresa, você passa a ter um problema que nunca existiu, que é gestão de cultura empresarial. Como é que a gente faz para chegar naquela auxiliar de serviços gerais, lá na ponta, a importância que a gente dá para o hóspede no mesmo patamar que a gente precisa que seja dado como um hotel de alto padrão. Então, mostrar o quanto que uma avaliação importa. Uma avaliação negativa gera uma performance negativa no imóvel porque ele deixa de aparecer nas primeiras posições, então ele vende menos, o proprietário rentabiliza menos, o proprietário rentabiliza menos, ele tende a pingar entre empresas, e a pior coisa que ele faz, porque nunca o imóvel tem uma posição boa, né, ali, porque o imóvel fica pingando. Então, assim, questões de tamanho, primeiro é tecnologia e depois cultura. E também, junto com isso, controles financeiros apuradíssimos, né? Indicadores, KPIs, gestão à vista. Tá? Então, é um business grande, há espaço, mas você tem que ter gestão de alta performance. Você tem que estar preocupado com a gestão todo dia e tratar não como uma empresa familiar, não tratar como uma empresa de um side business, não tratar como um negócio informal. Vai crescer, pode crescer, quem se profissionalizar. Então, a gente investiu muito nessa profissionalização e é um segmento que eu diria unido, porque boa parte dos CEOs de empresas como a nossa são pessoas que eu conheço, que eu viajo para casa das pessoas, sou recebido com o pessoal. Então, assim, a gente tem muito parceiro forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, pessoas com que a gente faz benchmark. Então, esse é um setor unido, porque é uma galera também bastante jovem, porque o segmento é jovem, então não é uma galera old school liderando essas empresas, é uma galera nova também. Então, isso faz a diferença, né, já no apoio e aporte de tecnologia. Por isso que, assim,
sensacional você fazer uma casadinha também com a Rebus, uma nova OTA aí, junto com uma proposta extremamente diferenciada, mas é um business de muita complexidade, afinal, no fim, quem se propõe a administrar imóvel está se propondo a resolver uma dor de mercado, resolver problema do proprietário. Então, entrar nesse negócio e continuar, entrar no negócio é fácil. A barreira é o crescimento. Você tem baixa barreira de entrada, você tem grandes barreiras de crescimento, que são os saltos. Muito bom. Sensacional, Samuel. Samuel, agora falando um pouco sobre visão, né? Assim, como tudo começou ali. Eu vejo que a gente estava conversando com o pessoal da EasyCover antes, agora, com o Antenor, né? Com o Jorge. Eles estavam falando dos desafios do pessoal que está começando. E como é que foi o nascimento da Carpedinha, assim? Como tudo começou? Porque eles estavam falando, cara, a gente pegou algum administrador que está com 10, e aí o cara começou a desanimar porque vem outro e pegou o imóvel dele e tal. Então, como foi o nascimento da Carpedinha, assim, né? A sua visão, né? Como fundador. Legal. Eu tenho que trazer, lá em 2018, alguns pontos importantes aí. Falei, sou engenheiro de produção e trabalhei com consultoria empresarial por 8 anos. Fui da PwC, da PricewaterhouseCoopers, né? E depois tive uma consultoria em gestão aqui no Nordeste por 8 anos. Fomos a maior do Rio Grande do Norte também, escritório fora. O que acontecia era que eu era muito focado em processo, números, controle. Então, além disso, por ter sido do comercial da minha própria consultoria lá atrás, cara, conhecia muita gente. Então, eu acho que o diferencial da Carpe Diem no começo foi relacionamento, foi comunicação. Então, para começar o negócio, basicamente no dia 1º de julho de 2018, o dia que eu sentei numa cadeirinha emprestada lá no escritório dos sócios fundadores, ali, investidores da Carpe Diem, que deram esse lastro inicial, tá, de aporte para o sistema vir, para a gente implementar STEIs, PMS, sistemas de gestão financeira, a gente realmente teve um pequeno aporte de investidores, nossos sócios fundadores, que nada demais, também a barreira de entrada é muito baixa, como eu falei, o custo inicial de montar uma administradora é baixo, mas eu acho que o maior diferencial nosso, sabe o que foi? Isso aqui, ó, rede de relacionamento, contato. Então, amigo, foi uma folha de telefone, uma folha de papel em branco e o celular. E aqui, ó, esse aqui tem casa de praia. Esse meu amigo aqui tem um flatzinho. Esse aqui tá me devendo um favor e tem um flat. Aí eu comecei com a lista de todo mundo aqui e foi. Amigo, tudo bom? Como é que você tá? Ô, deixa eu te falar, tô com uma ideia nova, o negócio é uma administradora de imóvel temporário, aquele seu flatzinho lá em Pipa, tá como? Rapaz, tá parado. Eu falei, tá parado, então validou a dor. E aí, o que você tá fazendo com ele? Não, de vez em quando a gente vai lá, ninguém vai. Falei, rapaz, então posso ir lá fazer umas fotos, porque eu queria validar o modelo de negócio aqui, que é um entremeio entre você e o Airbnb, ou Booking, Expedia, qualquer OTA. Você não coloca para alugar, não, dá muito trabalho. Eu falei, não, então deixa comigo, vou entrar nessa dor aí. Aí fui pro segundo da lista, o terceiro da lista, o quarto da lista, o quinto. E aí tem uma frase assim do agora polêmico, né? Entrou muito em polêmica recentemente. Flávio Augusto falou: empresa que não vende quebra. Então eu foquei nisso. Falei, vou botar faturamento para dentro, vou botar venda para dentro, vou botar imóvel para dentro. E aí, com base até na dica de leitura aí, que é o Blitzscaling, um livro que conta como muitas startups cresceram. Excelente. E depois foram organizando a casa, né? Então, se você usar a lógica do Blitzscaling, junto com a lógica aí do Flávio Augusto, do empresa que não vende quebra, foi o que a gente fez. Primeiro eu precisava provar o modelo de negócio, que até então era só uma tese, era uma ideia, precisava ter a primeira reserva, precisava ter os primeiros imóveis, depois eu precisava acelerar assim na velocidade, porque se você tem 10 imóveis, é um negócio que o reinvestimento, considerando o lifetime value do cliente na sua carteira, o tempo que o cliente passa na sua carteira, por motivos qualquer, seja de venda do imóvel, seja de usar o imóvel depois, ou colocar para o anual, então você tem um LTV ali,
que esse cliente ele vai passar 2 anos, ele não vai ser eterno, é porque é troca. Ele compra, vende, ele pode usar, a filha dele casou, vai morar, ele agora quer o fixo, ele fez muita reserva por fora, vai cair fora da sua base. Então, se o LTV tem um tempo limitado, então a gente precisava era crescer, porque saiu um amigo, botei 3. Então era um negócio sobre saldo, é uma conta de saldo. Então, hoje a gente ainda vive essa conta de saldo, sai, tem churn, tem diversos motivos, né? O importante é que o saldo, no final do mês, a gente consiga estar, assim, colocando uma construtora nova para dentro, entra 25, 30, 40, 50 imóveis no mês. Do varejo sai 2, 3. Beleza? Né? Cada vez que eu tenho um churn, ele representa menos percentualmente em cima de uma carteira grande. Então, agora 1.200 saiu um imóvel é 0, alguma coisa. Mas se eu tinha 10, saiu um imóvel é 10%. Então, é um baque. Então, quanto mais rápido poder crescer a boca do funil, da captura e crescimento da base, mais importante para as empresas. Melhor para a gestão dos recursos e investimento que vai ter. Então, a lógica nossa foi um pouco nisso no começo, foi focado em relacionamento e, cara, não tem outro. Relacionamento, entregamos e depois a gente teve o marketing de indicação. O proprietário trazia outro. E que é o famoso boca a boca, né? Que é ainda muito efetivo, né? Muito efetivo. Mais barato. Exato. Relacionamento ali que ele destacou é core, né, nos negócios e é uma arte, né? Você se relacionar com as pessoas é fantástico. E muito bom, cara. Obrigado aí pelos ensinamentos, né? Trouxe um monte de teóricos aí. Para quem não conhece, esse livro realmente é muito bom. Blitz Scaling, né? Acho que as maiores empresas do Vale do Silício usaram esse método, né? Para serem o que são. E assim, além do relacionamento, do quem não vende quebra, quais outros conselhos você pode deixar para o Samuel de 5 anos atrás, para quem está começando ali com seus 50, 100 imóveis? Você já falou do relacionamento, do se não vender, morre, da departamentalização. Tem mais alguma outra coisa que você fala, cara, isso aqui, se o cara não tiver, não vai. Então, alguma coisa, algum conselho prático assim que você daria para o Samuel de 5 anos atrás? Conselhos práticos para Samuel de 5 anos atrás. Eu acho que a gente teve diversos pontos de melhoria. Acho que a gente ainda tem alguma coisa que vale, para o Samuel de 5 anos atrás e para o Samuel hoje. A importância do controle de qualidade. Não é qualidade só. É controle de qualidade, sabe? Então, assim, qualidade é um conceito extremamente amplo. Dentro do short stay, qualidade, até para os nossos parceiros, quem estiver escutando aí, uma nota no Airbnb, quando você pega uma nota numa OTA, ou você pega uma nota em qualquer plataforma, um feedback que a gente vai ter dos clientes ricos ali também, é um contexto, não é a limpeza, né? Então, o contexto da nota é importante, a acurácia do anúncio. Então, cara, não é problema até você ter 30, 40 imóveis, mas depois você começa a ver que o pinzinho da geolocalização, se fizer o cara entrar pela rua de barro, ao invés da rua de asfalto do lado, influencia na experiência do cara. Então, o nível que você tem que dar nos detalhes é gigante. Então, a acurácia é questão extremamente importante de precificação na ponta, olhando o concorrente, é dinamismo dessa precificação. Então, a variação dessa precificação, porque um dos critérios de qualidade para a nota final do cara é custo-benefício. E aí vocês matam, aí vocês vêm com tudo, né? Aí vocês vêm com tudo, porque relação custo-benefício não existe quando o cara tá através da Ribos. Então, a nota vai lá para cima, review, fidelização através disso é o principal fator que ele vai usar na nota dele. E aí vem comunicação, porque ao mesmo tempo que você quer escalar, você quer dar um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. Então, você precisa ter processos ali de atendimento controlando tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. É a lógica, né? Tempo médio de atendimento, tempo médio de espera.
Duas coisas para controlar, concorda? Sim. Eu falei, acaba com o TMA. Não tem problema de TMA. Atende o cara o quanto tempo ele precisar. O meu problema é com o tempo de espera. Não quero deixar o cara esperando. Não quero atender o cara rápido. TMA não é problema, não. Se não bota mais gente. TMA não é problema. TME é problema. Então, essa questão de atender o cara conversando, o cara fala, tô indo com a família e queria saber se tem onda muito forte aí na frente. Então, se falar pro cara e falar assim, amigo, você tá vindo com a família, quer saber se tem onda, ó, essa aqui, essa acomodação aqui, não. Mas essa daqui, que é 300 metros depois, já vai entrar numa barreirinha de onda, de coral, que não vai ter onda, vai ser uma piscininha melhor para você. O que as outras empresas fazem? Não, amigo, então é isso mesmo, aqui não tem onda não, vamos embora, pode fechar, segue o Pix. Fala, perca a venda, mas não perca o cliente, Perfeito. né? Muito bom. Perca a venda, mas não perca o cliente. Então, você chegar pro cara dentro do comercial e falar pro cara, não alugue, é coragem, né não? Pô, demais. Acho que você deu É algumas falar assim, lições não, aí. alô, que esse Deixa apartamento aqui não dá pra você não. Esse outro aqui que é o canal. E não tem disponibilidade, agora semana que vem tem. Então semana que vem aluguei pra mim. É isso que é o negócio, fidelizar o cara. Fidelizar. Foco no cliente, né? Você trouxe, assim, foco obsessivo na experiência do cliente. Orientação a detalhes. Então, assim, cara, o detalhe conta, a vírgula da sua copy do anúncio, o PIN do mapa, se o caminho que o GPS dá é o melhor possível. Foco na dor do cara. Então, pô, tem família, tá com medo de onda, cara, olha no detalhe, foco no... O detalhe importa, não é isso, Samuel? Total. O detalhe importa e a conversa com o cara importa. Entender o que que é, por que que tá viajando, o que que vai fazer. O cara pergunta, é perto de restaurante? Você fala, não. Não é só perto, como tá aqui a lista dos melhores. Aí o cara, rapaz, aí show de bola. Então, assim, você ganhou, cara, entendeu? E o cara depois te dá feedback, fui, gostei, fui, não gostei, gostei disso, tal, tal, tal. Então, assim, agora, isso é aceitar que o seu TMA vai para as alturas, É entendeu? isso. Mas Entender que você o TMA queria a vai para as alturas. fidelização, né, do cliente, né? Melhor investimento que tem. É isso. Samuel, desde quando a gente iniciou a parceria com você, a gente começamos a captar vários outros administradores. Então, eu já quero agradecer e também falar para você, assim, quando a gente vai captar um administrador menor, eles falam assim, cara, eu vi que vocês são parceiros da Carpedim, nós nos inspiramos neles e tal. Vários, cara, a gente já fechou mais de 3 administradores que o discurso foi esse, né? Discursos, administradores menores, que a projeção deles é um dia chegar onde a Carpedim está hoje, né? Uma das maiores administradoras de imóvel short stay do Brasil. E dentro desse cenário, assim, né? Olhando o administrador, que a projeção dele é um dia estar onde a Carpedim está. Qual é a projeção da Carpedim, a projeção de futuro da Carpedim? O que você deixa, assim, transmitir para os administradores, para o público em geral que está assistindo, né? Quais são as projeções de futuro da Carpedim? Excelente pergunta. Agora vai uma coisa que mexe realmente com a cabeça da gente, a cabeça do empreendedor, tá? Porque todo mundo que olha dentro desse mercado de locação de temporada e olha o número de imóveis como a métrica importante, tá? É totalmente equivocado. A métrica nunca deve ser o número de imóveis que você tem, deve ser a margem que você tem, o resultado final que você tem. Porque a gente realmente, cara, a gente passou. A gente tá fazendo 7 anos aí de mercado esse ano. Mas vou te falar que 5 anos de mercado foi reinvestindo, foi dentro do prejuízo, foi no vermelho. Então, assim, poxa, a gestão financeira nossa era extremamente arrojada nos centavos, que permitia a gente fazer reinvestimento dentro da competência do ano com o caixa, mas entendendo que aquela competência ali estava, a competência futura estava comprometida e a gente pedalando ali, fazendo uma gestão nos centavos, balanço, controladoria, DRE, fluxo de caixa, tudo redondo, então totalmente controlado. E tem que ser, se você for seguir uma estratégia agressiva dessa, tem que ser. E só que depois de 5, 6 anos de mercado, a gente também começou a pensar assim, pô, mas é o número, né? Depois de 4 anos de mercado, é o número, tá, de certa forma, o número tá ligado com a empresa que não vende quebra.
Então, eu precisava ter uma receita, e ter imóveis significa ter carteira, ter imóvel significa ter estoque, né? Quer dizer, ter imóvel precisa diária, precisava ter imóvel, beleza. Só que muitas vezes é aqui, peraí, é melhor você ter 1.000 imóveis a 30% de ocupação ou você ter 500 imóveis a 60% de ocupação? Então, primeiro começa de métrica de número de imóveis não significa nada, tá? Eu tenho amigos parceiros aí que a gente troca números aí, números mesmo, e essa galera tem 1/3 da quantidade de imóveis que a gente tem mais resultado que a gente. Por quê? Tá no mercado que o triplo de ocupação, mano. Perfeito. Tá em Rio, tá São Paulo. Então, assim, não tenha o número de imóveis como ego, métrica de ego, né? Você tem que ter o resultado final, a busca incessante pelo corte de custo desnecessário, todo mundo aí separar, pelo amor de Deus, despesa, custo e investimento são tipos de gasto, concorda? Então tem gasto tem categorias, custo, despesa e investimento. Então, dentro disso, manter os custos baixos, manter as despesas baixas e pegar e reinvestir, a ponto de ter o resultado igual a zero por muitos anos, o tempo, para poder continuar a crescer. Reduz o custo, reduz a despesa e aumenta o investimento. Você vai ver o resultado operacional pelo EBITDA, uma linha acima do investimento. Depois você vê o resultado igual a zero, tá show, você cresceu, reinvestiu e tá andando. Aí, beleza. Então, ter essa controladoria é extremamente importante, mas não ficar preso a métricas que eu diria que para continuidade, perenidade, perpetuidade, saúde são secundárias. Perfeito. Baita aula, né? Baita aula aí de quase um MBA aqui, né? no mercado. Exatamente. Fantástico. E o pessoal é muito importante, né? O Samuel, ele é muito antenado em inovações, né? Tava tendo um concurso no Nordeste de inovação no setor do turismo. Ele já me mandou ser empreendedor. Era sexta-feira, 9 horas da noite. Ele, Dani, olha isso aqui. Aí eu falei, caramba, Samu, o que é isso aqui? Ele falou, cara, é um concurso de inovação, de tecnologia no setor de turismo aqui no Nordeste. Aí a gente se inscreveu em parceria, né? Porque eram duas empresas que se Eu inscreveram. mandando o áudio, o legal foi que eu mandei o áudio para você na sexta-feira, você me respondeu, sábado a gente estava em call de manhã conversando. Então, assim, Exato. isso é o empreendedorismo, na Raiz, força, né? na raça, raiz, de 15 horas por dia, com bom senso, né? Assim, É. é uma fase, é pontual, preciso fazer um edital. O que que tem? Trabalhar 2 horas, trabalhar o sábado e domingo. Exato. Não vou trabalhar para a vida toda, né? Então, coisas pontuais você tem que faz parte do jogo. E ontem a Odeio. gente recebeu a notícia gratificante que a gente foi aprovado aí para a segunda fase, né? Então você vê que a nossa proposta é realmente inovadora. A gente conciliou ali imóveis de turismo, blockchain, essa inovação toda, né? E é importante, Samuel, salientar que para os players que estão no mercado, o Samuel ele se posicionou abraçando a inovação. E é importante ele colocou esse mercado short stay é um mercado novo. É um mercado que hoje os players são novos, né? Quem estão à frente. Então a gente ainda vê pessoas muito resistentes. A gente conversa com incorporadores, aí ele, cara, eu não quero pagar stays. Eu falo, como assim? Como você vai controlar os seus imóveis? Não, eu ainda uso Excel. Assim, umas coisas que a gente ainda vê. Mas você vê que essas pessoas acabam ficando para trás, né? Quem não adota a tecnologia, o trem passa e acaba indo, né? Então, Samuel, eu queria que você também compartilhasse um pouco sobre como as inovações foram importantes na Carpedim, na história da Carpedim, né, para o seu crescimento. Tá certo. Acho que a gente nunca quis economizar com alguns detalhes que gerariam para a gente maior controle. Então, por exemplo, stays, de fato, a gente tem uma conta, imagina, né? Cada um pode fazer isso proporcional para imaginar o quanto que é o custo de uma stays para uma empresa como a Carpedim. Que os caras não me ouçam, porque realmente eu vou dizer, é uma das coisas mais baratas que a gente paga. Porque o nível de controle que a Stace dá, se a gente fosse fazer manualmente toda a gestão, era quase que proibitivo para o negócio, né? Você não consegue. Então,
sistemas acessórios, tecnologias acessórias, como a gente usa e fala, a gente usa o Gestor também, é um RP construído por nós mesmos aqui dentro. Eu não queria construir meu RP, peguei uma solução low code e fui arrastando, codando um pouquinho de cada coisa, e a gente fez aqui dentro usando engenharia de produção, gestão de processos, usando apoios de 2 profissionais de TI terceirizados para manter um pouco do know-how aqui dentro. Então, a gente sempre investiu nas tecnologias acessórias, desde ligações gravadas, que já tiraram a gente de diversas ciladas com o hóspede, sistema de gestão chat também, mensageria WhatsApp API oficial, porque se não for API oficial e cair o número da empresa, você nunca mais recupera. Então, certas coisas você tem que pensar grande. Mesmo que os custos sejam significativamente altos, ele vai te permitir a perpetuidade, né? Pensar de uma forma profissional. Então, quando a gente olha a inovação, a conta que eu faço é ROI. Pô, custa tanto, eu consigo economizar quanto? Usando essa tecnologia aqui, né? Então, beleza, a gente está vendo agora uma solução aí nova, que tem um custo interessante, mas fazendo a conta de quanto essa solução me permitiria abrir de novas frentes de negócio através do famoso member get member, importante isso dentro das empresas também, parte aí, ó, e eu consigo, e gosto, e falo e ajudo as outras empresas, que direto a gente está junto com essas outras empresas. Eu quero mais é que a turma cresça também, essas empresas no mercado, para que o mercado tenha solidez e que o mercado de locação temporária possa ser, inclusive, reconhecido, regulado, mas que não precise ter medo de se operar, medo de crescer, medo de uma tributação fora da lógica, né? Então, a própria Associação Brasileira de Locação Temporada, BLT, cuja qual, no ano passado, a gente fez o evento de lançamento e fundação, faz toda a diferença no negócio. Então, assim, participe das associações, esteja próximo de quem administra imóveis também, de outros, troque ideias, que isso faz toda a diferença aí para o seu negócio. Invista. Por isso que eu falei, inovação, ela é investimento, ela não tem que estar lá na conta de despesa. Então, implantar um software, taxa de setup, investimento, vai, coloca lá, depois ele entra a mensalidade lá na despesa, mas você está comprando uma consultoria, você está comprando, você está investindo numa consultoria, numa tecnologia, isso faz toda a diferença. Então, gestão financeira para poder reinvestir. E gestão financeira para entender que o caixa da empresa não é seu caixa. Você precisa entender isso desde o dia 1. Define seu prolabore, reduz o custo de vida, tire aquele fixo lá, se der, passei anos, ó, na raça, pegando roupa suja, levando para lavanderia, para evitar e manter custo baixo, passei anos entrando para fazer vistoria, subindo em caixa d'água de casa, para poder entender o problema e não deixar o cara da manutenção eventualmente cobrar mais caro do que devia, para não prejudicar a rentabilidade do cara. Então, a gente empreendedor é isso, é coisa de sábado e domingo, né? Você não ganha o dia, o mundo do dia para a noite, mas você ganha um pensamento que você faz de noite. Isso aí numa ideia que você tira da cartola, numa coisa que você implanta como inovação. E imagina quando você vai crescendo. A gente tem hoje 130 funcionários. Cara, o maior prazer como empresário é chegar numa segunda-feira e o cara olhar para mim e falar assim: Samuel, esse final de semana eu tava pensando. Eu falo, pera, cara, obrigado. Porque o cara chegar na segunda e falar: no final de semana eu tava pensando, né? Pensando em por que a gente não faz isso, fala, cara, valeu. Você tava no final de semana que você tava no mundo, você tava pensando na empresa. Então, isso mostra parte da cultura indo no caminho certo e tal, né? Você pegar um cara lá que tem um problema lá, dá um problema no imóvel de noite, o cara pega o Uber e vai, depois no outro dia ele, pai, deu aquele problema lá, fui ontem resolvendo, tal, anota aí. Então, poxa, é um negócio que é 24 horas por dia. Quem entrou nesse segmento que não sabia que era 24 horas por dia, estava inadvertido. E está no segmento também que vai dar muito trabalho para quem não botou o mindset, que esse negócio é um negócio que dá problema de sábado e domingo, final de semana, feriado, dia santo.
Então, é um business que também vai ter uma barreira, isso envolvido com a barreira de manutenção e crescimento das outras empresas no mercado. Então, muita gente, pô, vai passar 1, 2, 3, 4, 5, pode cansar, né? Mas se não entrar com tecnologia, se não entrar com inovação, cansa mais rápido. É isso. Essa mensagem é boa. Então, Samuel, eu quero agradecer por esse tempo, né, Edu? Quer transmitir uma mensagem para ele? Cara, obrigado aí pela parceria. Estamos muito animados aí de crescer juntos, né? Tanto na ponta de imóveis quanto na ponta de distribuição. A Carpedinha tá com a Ribus, né? Então, uma parceria muito forte, muito estratégica. Obrigado, irmão. Uma honra aí poder tá com você aí no nosso grupo e vamos para cima. Obrigado, viu? Quero agradecer também, Samuel, por toda a parceria, não só na parte da Ribuski, como a Ribushare também. O Samuel é muito inovador, galera. Então isso é muito bom. Quando você tem um empreendedor que tem um mindset, princípios muito alinhados, né? Você vê que o negócio flui melhor. Então eu quero agradecer pela parceria, Samuel. Você que está de casa, tiver a oportunidade de ir para o Nordeste, as acomodações não é fazendo um jabá, mas já fazendo. Os imóveis da Carpedim realmente são excelentes. Então eu quero agradecer pela parceria aqui desde já, viu? Não, a gente é sempre aberto. E eu quero também fazer uma oferta aqui aos operadores que forem parceiros da Ribus, que de fato fecharem a parceria com a Ribus, que tem uma consultoria gratuita aí comigo, Ó, ou presencial, ou online. Pode vir aqui em Natal, passar o dia com a gente, ou pode marcar um call com a gente também, que a gente vai ajudar aí para sanar as dores, tá? Isso prova que, para mim, a gente tem que fortalecer, isso mostra, né? Que o que eu quero é fortalecer o segmento. Não entendo nenhum player como concorrente. A gente pode correr, que é cooperar e concorrer. Porque se a gente não fizer isso, não vou nem falar quem é que está vindo contra a gente, né? Quem é segmento contra que, quão visado ele é, né? Enfim, então a gente tem que ser muito unido. Então, deixo aí também a indicação da ABLT para quem tiver, quem é operador e tiver buscando melhorar e tal, se associa na ABLT, que eu acho que é um diferencial gigantesco aí de força para o segmento. Mesmo que os benefícios não sejam tão palpáveis para você em primeiro momento, é você que está dando uma contrapartida no segmento e de força para a Associação Brasileira de Deslocação de Temporada, para que esse segmento seja cada vez mais forte. Então fica aí o presente para quem se associar com a Ribus, tá aí a consultoria, a visita, né, do jeito que eles precisarem, sempre nessa forma aí do give back para devolver para esse segmento que para a Carpedim tanto fez e que hoje faz por 130 famílias aqui de empregados, que a gente quer que esse segmento mais se fortaleça, quanto mais para continuar a crescer e a gente está nele, não só a Carpedim como a Ribus, então a gente quer que ele seja o mais saudável possível. Agradeço demais aí o convite, grande abraço, vamos marcar uma presencial agora. Aí sim. próxima presencial, hein? A próxima é. Pode deixar que eu faça sacrifício de ir pra pipa. Ah, sacrifício. Tá ótimo, abraço.